vou comentar aqui com muita propriedade. Desde o início desse lance das joias, que foram descobertos, que era patrimônio da presidência, e aí os caras queriam tirar para dar para o arquivo, o acervo privado do presidente, tinha uma coisa muito esquisita. Precisava daquilo, mas foi feito até reparando, né, o princípio, né, da presunção da inocência. Pô, o cara levou muitas vezes, passa, outros presidentes também, sem saber, recebem muitos acervos, aí não tem muita noção do que é do presidente ou o que é da República, na verdade, o que é do Estado, e misturam e depois devolvem, até são notificados e devolvem. Mas o que a gente viu aí foi o que a gente está vendo hoje. É um caso concreto, entendeu-se, de lambagem, né? Peraí, vou pegar isso aqui não é meu, vou vender, tu vende, tu troca, depois me passa o dinheiro. Um negócio de alto, baixo nível. E o negócio foi tomando uma dimensão tão grande, e a gente começa a observar que até parece, né? E está bem claro pelas investigações da Polícia Federal que existiam, assim, os operadores de Bolsonaro. Que é raciocínio comigo. Você acha que o Mauro Cid, ou o pai dele, que também mexia com joia, iam estar com essas joias todinhas, querendo vender, querendo trocar, compraram, venderam, levaram para o lugar, Bolsonaro levou, sem uma autorização do chefe? Mas nem nesse, não há sombra de dúvida. Né? Eles estavam fazendo, porque eles iam fazer por debaixo dos panos, e o que o Bolsonaro vai dizer agora? Olha, tudo isso que o Mauro Cid fez, que o pai do Mauro Cid fez, né? E que o Vanguard, que era também o advogado do próprio Bolsonaro, eles fizeram lá por livre e espontânea vontade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não acredito em nenhum momento que o Bolsonaro vai dizer um negócio desse. Hoje, de outro para cá, eu vi agora na Folha de São Paulo e no G1, que ele está dizendo que não tem nada a ver com isso, nunca se apropriou do nada. Mas está aí, tem as conversações. O negócio foi tão de baixo nível que venderam o tal do relógio, do Rolex, avaliado em quase 300 mil reais. E quando viram que a coisa ia explodir, mandaram o cara comprar de volta de novo. Então, os e-mails foram trocados, né? E tem uma citação que também o cara dizendo, olha, aquelas joias da Michelle, a gente não pode nem aqui colocar aqui no acervo. É bom a gente sempre colocar para não dar problema. Os funcionários, né, das forças, os ajudantes de ordem da própria presidência da República. Porque dizendo que a Michelle já tinha levado um. Né? Quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, levou uma bolsa, uma sacola lá, uma mala lá de joias. Levaram até coisa lá que depois viram. Isso aqui não tem, é um valor simbólico, não tem valor aqui financeiro não, então deixa aí mesmo. Abandonaram lá, está lá nos Estados Unidos, lá, um negócio parecendo um coqueiro, coisa e tal. Para você ver o nível das coisas. A gente está falando de provas. De e-mails trocados um pelo outro. Né, de coisas cabais assim, ó, não tem para onde ir. Tanto é que até a ação da Polícia Federal foi deflagrada como Lucas, lá no Evangelho de Lucas, que deixa eu ver aqui, que eu me lembro, Lucas 12:2, que diz, o versículo da Bíblia que diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Esse foi o nome, né, o nome da operação da Polícia Federal. Por quê? Porque qual era a deixa de Bolsonaro? E, na verdade, vos libertará. Realmente, está libertando uns, né, e colocando outros na prisão. Essa é a grande verdade. O grande lema do Bolsonaro, que a verdade vos libertará, né, que é do livro do João, né, e também tem Lucas também, diz o seguinte, que está libertando um e prendendo outros. Então, o princípio, eu estou falando de princípios de provas cabais. Entendeu? Está ali, ó, bicha, está aqui, ó. Eu tenho aqui essa caneta, vou mostrar essa caneta. Então, essa caneta aqui, alguém leva essa caneta. Eu tenho uma prova visual, que o cara levou essa caneta, e ainda tem ainda as imagens. E o cara não pode dizer que eu levei. Mesmo respeitando todo o princípio, né, da razoabilidade, o princípio da inocência, né, o amplo direito de defesa, mas quem tinha e quem estava trocando mensagens era sim, o ajudante de ordem, que ele de lamear, né, de deixar podre a farda das Forças Armadas, a instituição
Bolsonaro conseguiu desmoralizar a instituição das Forças Armadas do país. Né? Porque, veja só, o ajudante de ordem, para que serve um ajudante de ordem da presidência? De fato, levar a pasta, né, ficar ao próximo presidente nas questões das tratativas governamentais ou de outros governos, instituições dentro das instituições burocráticas, documentais, está sempre orientando. Para que serve isso? Mas ele se tornou, o Mauro Cid, não é verdade, um serviçal. Vinha lá de Bolsonaro, foi para isso que se viu. E olha, e pasmem, o pai do Mauro Cid, estranhamente, e é muita coincidência, trata também com joias. Vende joia, compra joia, coisa e tal. Isso tudo estava passando por eles. O absurdo é tão grande que o cara tirou a foto para mandar para vender das joias e está lá, gente. Ele tirou no espelho e transpareceu o rosto do próprio pai do Mauro Cid. Ontem mesmo, antes da operação, o próprio Twitter, tem uma mensagem do Twitter do Vanguard, também, do advogado que também sofreu busca e apreensão, né? E estava lá dizendo, olha aí, vocês não fizeram certo, caiu aí a casa, ele mesmo falando isso lá, dizendo lá no Twitter, lá, esculhambando Mauro Cid, porque não souberam fazer. Então, não há. Você pode dizer assim, eu gosto de Bolsonaro, é uma coisa, tudo bem, a gente respeita isso. Mas você dizer que aquele discursozinho de Bolsonaro, que ele era honesto, não caiu por terra. Não é, gente, não é. Aí a mesma coisa deu aqui chegar na rádio e dizer, olha, Jadiel, e não houve Lava Jato? Houve sim. Muita gente ficou rico. Porque se não ficasse rico, ninguém estava devolvendo dinheiro. Muita delação premiada. Muita mentira também para sair da cadeia. Então houve um bocado de coisa. E ainda tinha ainda um juiz parcial, um promotor parcial, que queria prender atual. E que não conseguiu uma prova nenhuma, inventou qualquer coisa e botou lá, por isso que caiu por terra. Mas sim, teve pessoas que roubaram sim. E você acha que o cara tem um governo, né, um governo de Estado, ou um governo municipal, ele consegue saber de tudo? Não. Tem muitas vezes que um secretário dele lá está só surrupiando, um assessor lá está fazendo na operação, que o prefeito não sabe o que está fazendo. Quando estoura nas costas do presidente. E tem outras, ou do presidente, ou do prefeito, ou do governador. E tem outras situações que tem ligação direta. Você sabe que uma ligação direta é isso aí, o cara está aqui operando para o cara que mandou, que é o chefe dele. Então, isso é claro. Isso é claro. Então, eu entendo claramente. Eu estou falando de provas cabais, eu estou falando de coisa técnica. Eu não estou aqui me arborando se é a favor ou se é contra Bolsonaro. Não estou nesse âmbito. Porque eu sei que tem pessoas que gostam de Bolsonaro, tem pessoas que odeiam o Bolsonaro, tem pessoas que gostam de Lula, tem pessoas que odeiam o Lula. Eu estou falando de investigações que a Polícia Federal tem as provas, as trocas de e-mail, as fotos, as joias, né? E era um negócio de joias mesmo. Né? Hoje, agora mesmo, a Polícia Federal fez um pedido à Justiça para fazer, entrar de quebra de sigilo, né? Para ter entrou com ação de quebra de sigilo, um pedido, ação não, entrou com um pedido de quebra de sigilo dentro das investigações das contas de Bolsonaro. Quando se observou que dentro de 3 meses existiam anomalias nas tratativas, na verdade, ou nas movimentações financeiras da conta corrente de Mauro Cid, então o cara ganha 22 mil. Aí dentro de 3 meses aparece 3 milhões e meio. Apareceu 3 milhões e meio na conta do Mauro Cid. Aí eu pergunto a vocês acham que Mauro Cid estava fazendo tudo aquilo ali? Por quê? Baixou o mochão bambam nele, esse ponto. Eu agora vou operar aqui na presidência sem ninguém saber. Nunca! Nunca. Sabe por quê? Porque até as trocas de e-mail estão dizendo, olha, temos que resolver isso. Ele, citando o ex-presidente assim claramente. E não só era ele, não. Né? Tinha mais pessoas lá envolvidas, Né? Os áudios, além disso, um único áudio obtido pela Polícia Federal mostra que o ex-ajudante de Mauro Cid, né? De Mauro Barbosa Cid, que tratou sobre 3 coisas, veja só, citando 25 mil dólares endereçado a quem? Ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está lá o e-mail citando. Vamos ter que vender isso e mandar isso aqui para ele. 2, uma tratativa para a venda de estátuas de palmeira e um barco folheado a ouro. E esses barcos saíram. Era a palmeira que saiu ontem, que achava que não era muito dinheiro, deixaram lá abandonado. E um barco folheado a ouro, recebidos pela comitiva do Brasil, na visita oficial de Bolsonaro ao Bahrein, né, dos países do Oriente Médio.
E outra coisa, negociações para levar a leilão, 2 kits recebidos da Arábia Saudita com relógio e joias masculinas. Eles iam vender, e tanto é que eles venderam o relógio. Quando o TCU viu isso, aí, numa loucura, né? Compra de novo, compra, pelo amor, quase que eles endoidavam para comprar o relógio de novo para devolver. Olha, tem que estar aqui esse relógio, porque aí a gente já vendeu, já estavam fazendo negociata. Então, gente, não há, são documentos, provas cabais. Ninguém aqui está supondo, nem inventando, que eu odeio esse negócio, essa pessoa está aqui arrumando as coisas, né, e falando isso, coisa também. Peraí, cadê? Tem que saber se a prova é verdadeira, tem que evidenciar de fato. Você não pode também estar acusando todo jeito só porque viu lá alguma coisa, se alguém fez com você, né? Se houve uma quebra lá e foi hackeada alguma coisa. Não. Né? Por quê? Porque a materialidade tem as provas e tem a materialidade. O que é a materialidade? São as joias. É as joias. É o falar do seguinte, né? É o batom na cueca. É o batom na cueca, a turma fala muito. E vejam só, o general, o Mauro César Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid Barbosa, o general de exército, pai de Mauro Cid Barbosa, envolvido até o pescoço, porque ele mexe com joias, e é um general de exército. Veja que coisa meio esquisita, né? Do bendito Rolex, né? Do bendito Rolex, que foi também negociado, né? E também está envolvido até a alma. E terminando, o advogado do Bolsonaro, o Frederico Wassef, né? O Frederico Wassef, não é verdade? E aí, que ele era ex-ajudante, e o que ele era? É advogado da Bolsonaro e do Bolsonaro, né? Ele mesmo deu print do relógio e mandou, gente, vem, vamos negociar isso aí. Foi isso que fez. Em 15 de março, só definiu, em 15 de março, o TCU definiu um prazo de 5 dias para que entregasse o kit com joias que tinha esse bendito relógio. Eles já tinham vendido o relógio, né? Aí compraram de volta. Ó, vamos conectar o relógio, estão pedindo de volta, não sei o quê. E o Wassef foi um homem escalado para recomprar, vê só. O advogado de Bolsonaro foi um homem escalado para recomprar o Rolex, vendido pelos auxiliares de Bolsonaro, vendido pelo Mauro Cid, né? E que teve de pagar um valor muito maior do que aqui é obtido na venda, porque está precisando de volta, porque o Tribunal de Contas da União está dizendo, cadê o Rolex? Você está onde? Isso aqui é do Estado, isso aqui não é do acervo privado do presidente, não foi dado de presente a ele, né? Porque a Constituição é bem clara, não pode ultrapassar de $100, né? Um presente doado de você estando no cargo, né? Depois tem o outro envolvido também, que fazia parte dos ajudantes de ordem, o Osmar Pivelato, que era tenente do Exército, e ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro também, que também lá envolvido lá, né? Esse cara até foi indicado por o ex-comandante lá, o Vilas Boas Correia, né? Que era considerado o Vilas Boas Correia, um homem que até mandou intimidar o STF, ele era doido para dar um golpe também. Então, as evidências estão aí, né? Então, quem são os citados? O Fábio Van Garten, que era o Van Garten também, que era um dos advogados de Bolsonaro, né, que conversou, né, do dia que também fazia parte, e também o Frederico Wassef, que também era com o Van Garten, procurado. O Jair está também envolvido também, porque tem uma troca de e-mail, Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro está também envolvido diretamente. E agora eu vou dizer ponto a ponto. Por quê? Porque as mensagens de celular obtidas pela Polícia Federal mostraram e mostram que os assessores do então presidente Bolsonaro conversando sobre a venda ilegal de presentes oficiais dadas por delegações estrangeiras. Ou seja, como ele estava lá autorizando a fazer aquilo ali. Isso aí presta, isso aqui tem valor, então vamos vender. Acharam que ia ficar por isso mesmo. Eles tinham uma convicção tão grande que existia um processo de impunidade que isso não ia dar nada.